Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos sustentou. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na sua perseverança, porque Ele produz em nós os bons frutos, do qual a palavra nos diz que produzis frutos dignos de arrependimento. Produzis os frutos de benevolência. E a única forma é segundo o seu Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito reto, inabalável. Obrigado. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo Ele opera em nós, segundo Ele nos sustenta, segundo Ele tudo opera e executa. Agindo Ele, ninguém impedirá. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele disse: vós sois pedras vivas, pedras espirituais, interligadas umas às outras à unidade da fé, do qual a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Tudo é possível àquele que crê, o justo viverá pela fé. Agindo ele, ninguém impedirá. Assim nós perseveramos, confiamos, estamos totalmente dependentes nele. Ele é aquele que nos redime de todos os nossos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas. Ele é aquele que disse a Paulo: é na minha fraqueza que eu te fortaleço. A minha graça te basta. Quando Paulo declarava que orava para que lhe fosse retirado aquele espinho da carne, do qual Jesus lhe declarou: é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo, a minha graça te basta. E assim dependemos totalmente de Cristo. A única forma de sermos abençoados nas regiões celestiais. Ele é aquele que transforma toda maldição em bênçãos em nossas vidas. Mas para isso é devido à obediência. Temos que obedecer. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Lembrai-vos de quando ele estava na casa do gasofilácio. Ali ele via ricos que depositavam grandes quantias do que lhes sobrejava, e uma viúva que ali deposita as moedas que ela tinha. E ele disse: esta ofertou mais do que todos estes, porque ela ofertou tudo que tinha. Ela ofertou o melhor para o Senhor. Ela ofertou para o primicista. Ele é a primícia de toda a criação. Ele é a primícia da ressurreição. Ela ofertou de coração. Ela usou a piedade como fonte de alegria, e não como eles que certamente usavam como fonte de lucro. Devemos ofertar ao Senhor tudo que temos. Ofertar o nosso tempo a Ele, meditando na sua palavra. Ofertar o nosso tempo, do qual às vezes gastamos com coisas fúteis, coisas deste mundo, ofertar a Ele. Ofertar vigiando, porque é com a devida vigilância que temos a obediência, porque o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra. O Espírito nos adverte a todo momento de como devemos caminhar, os caminhos que devemos andar, nos caminhos retos, íntegros, sinceros. O Espírito Santo não permite jamais de que nós venhamos a desviar quando ouvimos as suas advertências. Mas é necessário estar ouvindo. A Bíblia diz: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário estarmos alertas. É necessário estar na intimidade para com o Senhor a todo momento, para caminhar na retidão, para não desviar,
porque muitos são os que entristecem o Espírito Santo. E está escrito: não entristeceis o Espírito Santo, mas sede renovados segundo a sua força e segundo o seu poder. Sede transformados. Aquele que nasce novamente da palavra, que é viva e eficaz, que nasce, ele disse, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo. A água que é a palavra, que nos santifica, que nos purifica. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, do qual nós devemos a devida obediência. Ele disse, o Pai disse, este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos disse, ide e anunciai o Evangelho a todo mundo, a todos os povos, a todos aqueles que é pobre de espírito, os carentes, os contritos, aqueles que estão sobre um jugo pesado, sobre o fardo do opressor. Ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós a minha canga. Aleluias, ou glórias a Deus, porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tomai da água que eu lhe der, nunca mais terá sede aquele que beber da água que eu lhe der, porque ele é a fonte de água viva. E nós, além de não termos sede, passamos a jorrar, ser uma fonte jorrar para aqueles que estão com a língua ressequida, porque a boca fala o que o coração está cheio, e quando estamos cheios do Espírito Santo, odres novos em vinho novo, aonde ambos se conservam. A primeira milagre da qual ele fez do vinho, a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, o vinho que nos traz alegria, não segundo o vinho escarnecedor que os reis e as autoridades utilizam, que o levam à devassidão, um prazer passageiro segundo as suas bebidas fermentadas, das quais leva à destruição, porque está escrito, domine o homem sobre todas as plantas, e muitos são dominados pelas plantas, do que é feito os medicamentos, os tranquilizantes para dormir, os medicamentos para os problemas mentais, tudo é das plantas, e o povo acaba sendo dominado pelos medicamentos, do que é feito a maconha, é de uma planta, a cocaína é de um arbusto, acaba sendo dominado segundo os vícios, a cachaça, que é feita da cana de açúcar, dentre outras, a cevada, do qual se extrai os chopes, as cervejas, aonde muitos ficam embriagados e acabam sendo viciados e dominados pelas plantas, da qual antes mesmo de ser anunciados os mandamentos, o Senhor disse, domine sobre as plantas, e muitos são dominados pelas próprias plantas, devido a muitos vícios. As orgias, as prostituições que levam os homossexualismo, que a Bíblia diz que os fornicadores, os envolvidos nas suas muitas orgias, não herdarão o reino dos céus, assim como aqueles que invocam o mundo dos mortos, os feiticeiros, os bruxos. Muitos são os que são enganados, os idólatras. Está escrito, não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus. Muitos armazenam ódio contra o próximo, está indo contra o grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Perdoai aqueles que vos têm ofendido, porque se assim não procederes, como o Pai pode perdoar as nossas ofensas? Assim nós devemos meditar todo dia na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Cada um examine-se a si mesmo, assim como sou o primeiro que recebo essa mensagem e examino a mim mesmo. Cada um examinai o seu espírito, examinai as vossas atitudes todos os dias, para que amanhã ele nos permitir, se ele não voltar, novamente um fôlego de vida, para que a gente venha consertar, porque ele disse, não erreis, certamente tudo aquilo que
que plantares, certamente ceifarás. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantar, colheremos. Temos que vigiar quais as sementes das quais nós estamos lançando. Temos que ter um coração como terra boa, para que as sementes germine e prospere em nós a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, e produzimos os bons frutos, as virtudes do Espírito Santo. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a piedade, a caridade, bem-aventurados que usam da misericórdia para com o próximo, porque serão fartos da sua misericórdia. E assim devemos perseverar em mais um dia. E nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.